Eu sei que é chato ver um filme pela primeira vez já esperando que seja uma droga, afinal, você ainda não assistiu, e só porque todo mundo te fala que é horrível não significa que você não pode gostar. Mas no caso de 50 Tons, eu não consegui olhar e pensar, esse filme tem potencial para ser bom, porque eu já conhecia a sinopse, e eu não conseguia ver como alguma coisa de bom podia sair dali. A sinopse é o seguinte: a Anastasia Steele, mais conhecida como Anna, é uma mulher jovem, linda e muito inocente. Ela conhece o bilionário Christian Grey, se apaixona por ele e ele também se interessa por ela, mas eles têm opiniões muito diferentes sobre como deve ser esse relacionamento. Então Christian resolve criar um contrato para ela assinar. De acordo com esse contrato, ela tem que deixar ele comandar tudo na vida dela. Se ela não assinar esse contrato, essa relação não vai pra frente. Essa é a sinopse de 50 Tons de Cinza. Na verdade, isso não é nem a sinopse, é a história toda do filme. Mesmo ele tendo mais de 2 horas de duração, a história é tão básica que tudo que acontece no filme pode ser contado em menos de 2 minutos. Nós ficamos 2 horas acompanhando esses dois e vendo como eles vão se envolver. E antes de me aprofundar no dito filme, eu quero deixar uma coisa clara. Esse filme é uma adaptação do primeiro dos 3 livros da trilogia 50 Tons. Eu não li nenhum desses livros e não assisti às continuações, aliás, eu nunca o farei. Então, tudo nesse vídeo tem como base só o primeiro filme. Bom, o motivo de eu detestar já de cara essa história é que desde a sinopse já dá pra perceber que, teoricamente, é um filme de romance, mas na verdade é uma história perturbadora, digna de um filme de terror psicológico. Nem é preciso ir muito longe para chegar a essa conclusão, já que tudo gira em torno do fato da protagonista literalmente ter que abrir mão do próprio livre-arbítrio para agradar alguém que ela gosta. Essa é uma ideia tão estranha para se criar um casal que eu não vejo como isso poderia funcionar. A não ser que a história deixasse claro que esse não é um casal que o público deva comprar. Mas infelizmente não é isso que acontece aqui. O filme espera que a gente torça para que eles entrem em harmonia e vivam em paz, quando na verdade a única coisa que eu queria era que um sumisse da vida do outro para sempre. O filme é completamente focado na relação desses dois, então nenhum dos outros personagens realmente importa. Eu não vou entrar em detalhes sobre a mãe ou a amiga da Anna ou a mãe do Christian, porque todo mundo ali só existe em favor do romance ir pra frente. A amiga da Anna, por exemplo, ela só existe pra Anna ter alguém pra conversar sobre o Christian. Então, esse vídeo vai ser dividido em alguns capítulos. Um falando das coisas do filme que se salvam, um sobre Anna, outro sobre Christian e outro sobre o relacionamento deles e concluindo. A cinematografia do filme é boa. Tem momentos bonitos por causa da fotografia e dos cenários, principalmente aqueles que acontecem em grandes espaços abertos. Dakota Johnson está muito bem interpretando Anna. No papel, eu não vejo nada digno de elogios nessa personagem, mas a atuação de Dakota torna ela alguém mais simpático de se acompanhar e até me fez ter empatia por ela. E é isso, agora vamos para as coisas ruins. Um dos principais problemas com Anna é que ela é uma personagem muito vazia. Nada nela é explorado além do fato de que ela é apaixonada por Christian. Quando você tira Christian da jogada, não há mais nada nela. Ela é uma folha de papel em branco. Ela não parece ter nenhum objetivo antes dele aparecer na vida dela. Não vemos o que ela gosta de fazer no dia a dia. Ela faz faculdade de literatura, mas isso pouco importa para a história. E se fosse cortado não faria diferença nenhuma na personagem dela. E é quase impossível falar de Anna sem mencionar Christian, já que todo o objetivo dessa personagem é ter um relacionamento com ele, e tudo que ela faz ao longo do filme gira em torno dele. Aqui vai um exemplo. Chega um momento onde ela se sente meio sufocada por ele, então ela vai visitar a mãe dela, que, se não me engano, mora em outro estado, e ela não faz essa visita porque ela sente saudades e quer ver a mãe. Não, ela vai porque ela quer um tempo para pensar sobre Christian. A relação dela com a mãe não importa e todas as conversas dela são sobre ele. Mas, para ser justo, tem uma coisa que podemos analisar nela que não envolve o namorado. Mas infelizmente não é uma coisa positiva, é a personalidade dela. Dá pra perceber pela personalidade de Anna que ela é uma pessoa tímida e muito inocente. E quando eu digo muito, é muito com M maiúsculo.
Estamos falando de 50 tons, então alguma hora eu vou falar sobre sexo, mais detalhes sobre isso mais tarde. Mas o que eu vou dizer agora é que quando se trata disso, nós temos essa mulher adulta no século XXI, na era da internet, que não sabe absolutamente nada de sexualidade. Isso até poderia tornar ela uma personagem interessante, mas você acha que o filme vai explorar isso? Não, claro que não. Há tanta coisa que poderia ser aproveitada com uma personagem tão inocente. Ela poderia ser assim por questões religiosas, ou porque ela é traumatizada com algo relacionado ao sexo, ou porque ela simplesmente não se interessa por esses assuntos. Eu não sei. Alguma coisa, qualquer coisa que fizesse dela uma personagem mais profunda. Mas não, ela só é inocente desse jeito porque a história precisa que o Christian se apaixone pela mulher mais casta, pura e ingênua do mundo. Uma mulher para ensinar ele a ser um homem romântico e simpático. Ou seja, até a personalidade dela é escrita em torno de Christian. E por isso ela é uma personagem totalmente branda. Nada sobre ela importa, contanto que tem alguma coisa a ver com seu namorado. Isso não seria tão ruim se Christian fosse um bom personagem, mas aí é que tá. Eu já vou falar aqui, eu considero Christian um personagem horrível. Ele é alguém escrito para a gente sentir empatia. O começo da vida dele foi muito difícil, ele passou fome, ele era abusado sexualmente na adolescência, se tornou um bilionário através do próprio esforço, e ele é tão traumatizado pelos abusos que ele nunca consegue ter um relacionamento normal com alguém. Quando ele se interessa por uma mulher, ele nunca realmente namora com ela. Ele evita ser visto em público com qualquer mulher. Ele não aceita dormir na mesma cama que ninguém, ele não gosta de ser tocado e ele nunca se apaixona. E ele faz questão de deixar isso bem claro. Ele vê a garota, se interessa por ela, eles transam e só. Ele é o oposto de Ana. Enquanto ela é alguém virginal e romântica, ele é alguém muito experiente que evita qualquer aproximação com alguém fora da cama. Até aí, eu entendo. Ele não quer se sentir conectado com ninguém, ele só quer prazer. E aparentemente, antes dele conhecer Ana, ele só ficava com pessoas que também não queriam nada além disso. Mas o problema é que é impossível sentir empatia por ele por causa da maneira como ele vê as mulheres. Para ele, as mulheres são basicamente objetos sexuais. A partir do momento em que ele decide ficar com uma pessoa, ele vira o dono dela. E o próprio filme não parece estar ciente disso. Ele está sempre falando que ele valoriza o consentimento de Ana e como ela está livre para dizer não para ele. E se eu não quiser nada disso? Eu entenderia perfeitamente. Eu quero que saiba que pode sair a qualquer momento. Como eu disse, se quiser sair... Eu não quero sair. Mas quando ela recusa o contrato e decide parar de ver ele invade o apartamento dela para seduzir ela. E ela, obviamente, cai. E faz coisas ainda mais graves que eu vou falar no próximo capítulo. A única maneira que eu vejo do Christian ser um personagem bem construído é se o filme mostrasse ele como ele realmente é. Um canalha, um filho da puta controlador que se aproveita de uma jovem inocente para coagir ela a fazer coisas que ela não quer fazer. Aí nós teríamos um propósito maior com esse personagem. Ele seria alguém que o público não deva confiar, um vilão, mas o filme retrata ele como apenas um homem bom, com alguns problemas para se relacionar com alguém, mas que no fundo não é tão ruim e frio quanto aparenta ser. Então, o que temos é um personagem completamente desagradável e incoerente, que diz uma coisa e faz outra, e o filme nunca reconhece isso. Prepare-se, veja só as atitudes dele. Depois que eles se veem pela primeira vez, ele descobre onde ela mora e onde ela trabalha. O filme não explica em momento algum como ele descobriu isso, mas ele descobriu. E do nada aparece lá sem avisar para tentar convencer ela a ficar com ele. Lembra que eu disse que ela vai para outro estado para ficar longe dele? Então, eles moram em Washington e a casa da mãe dela fica na Geórgia. É uma distância de quase 700 milhas e mesmo assim ele vai atrás. Eu não sei como, mas ele descobre aonde a mãe dela mora e aparece lá sem ser convidado. E sabe aquele contrato que eu falei na sinopse? Então, com esse contrato, ele pretende controlar até o que ela vai comer. E mesmo ela dizendo que precisa de tempo para decidir se ela vai assinar ou não, ele fica o tempo todo pressionando ela, mandando e-mails, fazendo pressão, sempre perguntando se ela já decidiu ou não. E lembra que eu disse que eles são o oposto um do outro? Agora que isso vai ficar mais claro. Ela quer uma relação mais
tradicional e romântica, ela quer ir num restaurante ou num cinema com ele, andar de mãos dadas com ele, poder dizer pra qualquer um que ela é a namorada dele, sabe? Essas coisas mais suaves. Mas ele não quer nada disso, ele quer uma relação envolvendo BDSM. É uma série de práticas num relacionamento que não são nada tradicionais. É uma relação que mistura prazer com castigo, submissão, às vezes violência. Não é abuso, porque é um negócio que precisa do consentimento das duas pessoas. É algo que as duas pessoas precisam olhar e falar com livre, espontânea vontade, total sinceridade. Eu quero passar por isso. Afinal, eu considero isso prazeroso, não doloroso. Mas Ana já de cara não gosta do BDSM e sempre se sente desconfortável com ele. Quando ela vê os acessórios usados para BDSM, ela fica chocada e com medo e não sente prazer algum com essa situação. Ela não gosta nem de pensar nele batendo nela. Ela sabe que isso não é a praia dela, mas mesmo assim ela aceita participar disso porque ela sente que precisa aturar todas as coisas que Christian quer fazer com ela se ela quiser manter um relacionamento com ele. Afinal, ele botou na cabeça que ela vai ser dele. Ela ficar sem ele não é uma opção. Então ela deve aceitar se submeter a todos os caprichos dele. E isso me fez perguntar o que ela viu no homem como ele. Por que ela é tão apaixonada por alguém que faz tanto mal a ela? E pensando nisso, eu só consegui chegar a uma conclusão. Só pode ser pelo dinheiro dele. Basta pensar, se Christian tomasse as mesmas atitudes e tivesse a mesma personalidade, mas não fosse bonito e rico e morasse num trailer, essa história ainda seria considerada uma história de amor por alguém normal? Quando você lembra que Christian é um bilionário, tudo se encaixa. Como o filme quer retratar a Ana como um modelo de pureza e caráter, é óbvio que ele nunca reconhece que ela é alguém superficial que só pode estar interessada pela fortuna de Christian. Mas, sem querer, é essa a imagem que o filme passa dela. Veja bem, antes de se conhecerem, a única coisa que ela sabia sobre ele é que ele é um bilionário solitário. Então, a amiga dela recebeu o trabalho de entrevistar Christian, mas ela fica doente e passa o trabalho para Ana. Ela vai entrevistar ele e assim que ela bota os olhos nele, ela fica louca por ele. Mas quanto mais ela vai conhecendo Christian, mais ela vai se decepcionando com a personalidade e o jeito como ele trata ela. Mas ao mesmo tempo, ela ainda parece entusiasmada com a ideia de viver um amor fofo e romântico com ele. Porque há momentos em que ela se sente encantada por ele. Quais são esses momentos? Quando ele leva ela para fazer um passeio no helicóptero particular dele, quando ele enche a casa dela de presentes, quando o notebook dela pifa e ele compra um novo, sempre algo envolvendo gastos generosos com ela. Se você tirar essas cenas do filme, não há mais nada nele que agrade Ana, exceto as cenas de sexo. É por isso que ela tem expectativas com ele. Ela acredita que pode mudar ele para melhor. Se ela conseguir mudar ele, ela teria o homem dos sonhos dela. Alguém romântico, suave, bonito e podre de rico. Tudo que ela sempre quis. Pelo menos essa é a minha interpretação. E eu odeio esse tipo de história. Ele é claramente um abusador e ela decide consertá-lo. Isso me irrita porque, se é ele que está sendo tão controlador e nocivo, o fardo de melhorar as atitudes dele não é dela, é dele. Quando ele começa a ser mais carinhoso com ela e decide anular algumas regras do contrato, não é porque ele decidiu mudar por conta própria, é porque ela está progredindo e transformar ele em outra pessoa. É você que está me modificando. Isso é o filme dizendo que vale a pena você insistir em permanecer num relacionamento abusivo e tentar consertar o seu parceiro, porque alguma hora ele vai mudar por você, graças à sua persistência. E isso é uma merda! E o filme termina como? Com Ana pedindo para ele mostrar o quão intenso o BDSM pode ser, para ela ver se ela realmente não vai gostar. Ele faz isso, ela fica traumatizada, não assina o contrato. Sim, ela não assina, o que significa que ele fez tudo o que fez sem o consentimento dela. Ela decide dar um basta nessa situação, terminando com ele. Eles terminam o filme separados. O que me dá raiva com esse final é que o filme passa esse momento como se fosse uma coisa triste, quando na verdade é um momento positivo. É exatamente assim que tudo deveria acabar.
Mas esse não é o fim dessa história. Não, afinal, esse filme é apenas a primeira parte das 3 adaptações de livros de 50 tons, que termina com os 2 felizes casados. O que me dá nojo. O único final feliz que eu consigo ver para esses personagens seria Christian sumindo da vida de Anna, ela encontrando algum propósito na vida e ele fazendo terapia. Na minha opinião, poucas coisas se salvam em 50 tons de cinza. O enredo é desinteressante, os personagens são mal construídos e por mais que as atuações estejam bem, elas não são o suficiente para me fazer esquecer que essa é uma história triste e doentia e embalada como romântica. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre 50 tons de cinza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal. Caso você queira conferir o meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.